Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Últimas informações e comentários daquilo que tem acontecido, notadamente na política aqui no Brasil e fora também, diante do caos ali da guerra entre Hamas, não é, e Israel. Antes de adentrar no assunto, você que está ao vivo comigo aí no chat, ei, beijo no seu coração, dá aquela paradinha, curte a live e compartilha, que é muito importante. Meu querido, minha querida, domingo, Bolsonaro, o PL Mulher, juntamente ali com Michele Bolsonaro, fez um evento em Belo Horizonte e foi um fiasco, não é? E é claro que os bolsonaristas depois iam fazer aquelas montagens, né, para parecer que deu muita gente no evento, só que não deu. Só que você não acredita que Bolsonaro frustrou tudo. Bolsonaro entregou tudo. Bolsonaro não se aguentou e falou que tinha pouca gente no evento. Ô, Bolsonaro, não era para você falar nada. Porque depois eles iam fazer as montagens e falar que foi um sucesso. Mas Bolsonaro não deixou. Seria muito mais fácil estar do outro lado. Mas fiz a opção, pela minha consciência, de estar ao lado do povo brasileiro. Que povo é esse? Tinha ninguém no evento. O povo tá deixando de ser besta. Aquele que votou no Bolsonaro, né? Porque, meu querido, pare para pensar. A maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro não são extremistas. Não, André, não são extremistas. Queriam uma mudança, queria a renovação e acreditaram na patifaria das hipocrisias de Deus, Pátria, Família e Liberdade que Bolsonaro propagava e que descobriu que é tudo mentira. Então não tem nada de povo, não. Hoje, quem está com Bolsonaro ainda é uma minoria mais radicalizada, que é terraplanista, que é negacionista, que toma vacina e esconde que tomou a vacina, ou então não toma a vacina e daqui a pouco está doente. É isso que acredita em toda aquela patifaria de mentiras e de fake news propagadas aí pelas redes das milícias digitais. Então não tem nada de povo nesse contexto, não. As perseguições são muitas, mas nós temos coragem e garra para enfrentá-las. Não podemos ceder. As perseguições são muitas. Que perseguição? Meu querido, se Bolsonaro estivesse sendo perseguido politicamente, judicialmente, Bolsonaro já estava no chilindró, já estava na papuda. Só que não. Bolsonaro hoje tem um direito que ele mais combateu em toda a sua vida, que é direitos humanos. Ele tem todo o devido processo legal, direito ao contraditório, a toda a situação. Tanto que quando vier a ordem de prisão de Bolsonaro, serão tantas provas que não vai ter jeito. É claro que eles vão se fazer de perseguido, como Bolsonaro já está se fazendo de perseguido. Só que não vai colar, como não está colando agora. Não cola mais essa situação. Eu passei por aqui o ano passado. Essa praça estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas... Viu? Estava completamente cheia ali o ano passado. E agora está vazio, né? Mas o ano passado tinha os papagaios de pirata, né? Tinha um cartão corporativo, tinha todos aqueles que usaram do palanquete da extrema-direita para se reelegerem, para se elegerem. E agora não. Agora Bolsonaro perdeu as eleições. Significa dizer que a cada dia ele vai ficar mais isolado e mais distanciado do grande público. Por quê? Porque as verdades estão vindo paulatinamente a partir do momento que ele perdeu o cargo e os sigilos acabaram e ele perdeu a blindagem e o escudo que ele tinha especialmente em relação a quem? Em relação à Procuradoria-Geral da República, que era passadora de pano e engavetador, o notório e conhecido e inesquecível Augusto Aras e Lindor Araújo. Só que a coisa agora mudou. Vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro agora. Lá eram brasileiros, patriotas, que foram se manifestar. Deixa de ser cínico. O movimento lá, o evento deles lá do PL de Bolsonaro tá vazio
por causa do 8 de janeiro. É, né? Entraram numa arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda. E hoje muitos irmãos nossos entraram num arapuca, e um arapuca grande. Que quem armou essa arapuca foi você, Bolsonaro, que colocou na mente das pessoas e no coração das pessoas que houve fraude eleitoral, que as urnas não eram seguras e que Lula tinha sido eleito não democraticamente, que houve fraude a partir do TSE, a partir do Supremo Tribunal Federal e os milicos ali que orbitavam o governo porque tinha mamato, os cargos, o toma lá da cá, tomou frente em todas essas teorias de conspirações, jogando nas redes sociais a partir das milícias digitais e armou essa arapuca pro povo, o povo que acreditou nessa patifaria e foram lá pro fronte no dia 8 de janeiro e se lascaram, porque o chefe Mor tá solto. Tá solto e voltou à cena do crime, com mentiras, com propagação de fake news, com estratagemas de falácias, de ser perseguido e de manipular as pessoas. Ele tá voltando tudo de novo. E daqui a pouco vai ter outra arapuca. Só que você conta, eu conto. Isso aqui é um tiro no pé, porque, como eu já disse, as coisas mudaram. E a arapuca agora ele tá armando para si mesmo. Porque a partir do momento que ele volta para a cena do crime e começa tudo de novo, as instituições hoje democráticas e do Estado e não do governo que fora sequestrado por Bolsonaro para agir por ele e para ele como se fossem instituições privadas, acabou. E esse tipo de situação aqui vai ser um tiro no pé de Bolsonaro. E os patriotários caíram na arapuca armada por Bolsonaro e seus asseclas. E muitos hoje, pegando de 12 a 17 anos, por causa disso aqui. E ele tá aqui, dando uma de bom moço, de vítima e de coitado, enquanto você se lascou. Numa armadilha patrocinada pela esquerda. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Uma armadilha, o 8 de janeiro foi uma armadilha patrocinada pela esquerda. O cara é tão covarde que Bolsonaro, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ser homem, ele tinha que ser líder de fato e de verdade, falar: eu assumo, eu tô junto com vocês, se vocês foram presos, eu também serei, porque eu falei a todo momento mesmo que houve fraude nas eleições, que Lula era bandido, que o Supremo Tribunal Federal era uma cambada de bandido comunista, esquerdista, e são, e pá, e pá, pá, pá. Não. Bolsonaro abandonou os que foram lá no dia 8 de janeiro, foram para Papuda, e agora se faz de santo e de bom moço, e o pior de tudo, não assume a sua responsabilidade, é covarde e coloca a culpa no PT e na esquerda, o pessoal de esquerda. Tem que ser muito cínico e tem que ser muito burro para acreditar num camarada desse aqui. E hoje muitos irmãos nossos estão sendo condenados por atos reprováveis, sim. Irmãos? Quem está preso, quem está sendo condenado, é irmão de Bolsonaro? Meu querido, não é irmão de Bolsonaro. Se fosse irmão de Bolsonaro, os mais de 17 milhões de reais que Bolsonaro conseguiu com vaquinha, ele teria usado esse dinheiro para ajudar os seus irmãos que estão lá no Chilindró, graças a ele. Irmão nunca foi marionete. Foi uma massa ali usada e manipulada por Bolsonaro, que quando viu que não ganhou as eleições, partiu para o golpismo, só que quebrou a cara, caiu do cavalo e muitos estão pagando uma conta que de fato e de verdade é de Bolsonaro. A dilapidação de patrimônio público, mas não justifica a pena pesada que tem recebido. É interessante que quando ele fala da pena pesada dos patriotários, dos manipulados que foram por fronte, você acha que ele está falando com dó, em solidariedade a quem está preso? Não, ele está pensando na pena dele, ele está preocupado com a pena dele. Aí nisso ele já combate essa pena colocada para os invasores do dia 8 de janeiro,
para tentar livrar um pouquinho da pena dele. Ele não está com dó de ninguém, não. Mas você conta, eu conto. Não adianta, querido. Não adianta. Estão sendo incursos em 5 crimes em que a Procuradoria-Geral da República está ali anuente, concordante, consoante com tudo isso, bem como a grande maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, só tendo voto divergente de 2, que a gente sabe bem quem são, não é? E para mim, são 2 vergonhas que estão ali no Supremo Tribunal Federal. Minha opinião, Nunes Marques e o terrivelmente evangélico André Mendonça, os 2, coincidentemente, colocados por Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui não está preocupado com os 12, 17 anos que os patriotários estão pegando, não. Ele fala isso preocupado com os 22, 30 que ele vai pegar. Muito menos a acusação de serem golpistas ou terroristas. E quando se fala nisso, lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Hamas, que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Mentira. Outra mentira. E é interessante que esse povo, como eles gostam de mentir, como eles trabalham a mente das pessoas a partir de mentira, desinformação e fake news. Isso é mentira. E aí, inclusive, a partir disso, várias pessoas ali no Congresso Nacional têm cobrado uma posição de Lula em relação ao conflito de Israel e ali a faixa de Gaza do grupo extremista Hamas. Eu já expliquei para vocês que a postura do Brasil sempre foi uma postura neutra, pela paz e de ajudar naquele ambiente que for da paz e comunitário. E muitos deputados e senadores têm propagado fake news ali. E nós vamos mostrar algumas rapidinho e vamos derrubar essas fake news. Aí você fala assim, Andréia, mas Lula já se manifestou ou não em relação a Hamas e toda essa situação? Já. E eu vou mostrar para vocês. Mas os parlamentares aqui, muitos, estão propagando fake news e desinformação e mentiras em relação a tudo isso. Gente, hoje eu venho a essa tribuna para unir minha voz à voz dos colegas que já me antecederam, porque a gente tem que começar a tratar os fatos com os nomes corretos, presidente. E isto que está acontecendo em Israel é terrorismo. Essa ação sem precedentes do grupo Hamas sobre civis, sobre crianças, idosos, adolescentes sendo sequestrados, mulheres sendo estupradas, isso sim é ato de terrorismo. E nós temos que repudiar, presidente, veementemente. Me causa surpresa que o presidente da República não coloca essa palavra terrorista para se manifestar a respeito desse grupo terrorista. E o mais triste de tudo isso é as pessoas usarem politicamente essa catástrofe humana que é a guerra para aparecer, para atacar o outro, a partir de pseudo-verdades, a partir de fake news e desinformação. Diferentemente do que ele chamou das pessoas que praticaram atos de vandalismo aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, que ele chamou esses cidadãos de terrorista, ele não usa essa expressão para se referir a esse grupo que está cometendo atrocidades contra os civis em Israel. Meu querido, minha querida, isso é mentira, porque Lula já se manifestou, tá? E vamos ler a nota aqui de Lula? Fiquei chocado com os atos terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito. Inclusive, no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, conclama a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito, que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. Lula foi muito claro. Agora, eu entendo que, às vezes, o bolsonarista, que tem uma cabeça meio
limitada cognitivamente, às vezes eu acho que é difícil ler uma nota e entender. Mas que ele se manifestou, ele se manifestou. Agora essa cara pálida aqui, bolsonarista, quer, deputada federal, quer que o Brasil entre na guerra para defender Israel. Eu pergunto qual o motivo de o presidente Lula ele não ter agido com firmeza e nem sequer citar o grupo terrorista Hamas quando falou dos ataques. A primeira coisa que Lula falou, que repudia os ataques terroristas. Nós sabemos que o Estado de Israel tem direito a ter um Estado, mas o Estado palestino também tem direito a ter um Estado, que inclusive foi apropriado em 1948, com a guerra, em 1967, enfim, e que ambos entendem que tem direito àquele território por uma questão de fé e por uma questão de envolvimento de religião e Deus e tudo mais. E o Brasil sempre foi pela paz e neutro, e nós não podemos confundir o grupo Hamas, que para alguns é resistência, para outros é terrorista, com o povo palestino. É um grupo extremista, o Hamas, e terrorista, consequentemente. Só que também nós não podemos esquecer e tampar os olhos para o outro lado. Do outro lado, Israel também existe os extremistas, sim, que são tão terroristas quanto o Hamas. E o grande problema de tudo isso, qual é? Você me pergunta, Andréia, qual é o grande problema de tudo isso? É esse lado e esse lado, entenda, são os extremistas. Existem extremistas muçulmanos desse lado, e Hamas, e existem extremistas judeus desse outro lado de Israel. O difícil é o equilíbrio, porque quando se tem um equilíbrio, consegue-se a paz. E hoje não existe paz, notadamente porque são dois grupos extremistas que nós temos hoje naquela região. Hamas, terroristas, em Israel, a partir da extrema-direita, dominando o governo de Israel. Verdade seja dita. E nesse meio aqui existe uma população palestina e uma população israelense que é vítima desses grupos extremistas, tanto de lá quanto de cá. É isso que existe ali hoje. E o Brasil vai entrar nessa guerra para quê? Eu te respondo. Vai entrar, André? Vai. Primeiro vai entrar para resgatar os brasileiros. Segundo, vai se propor para a paz, para a pacificação e para ajudar com toda aquela situação comunitária de solidariedade e não em pegar em armas e tomar frente em qualquer grupo extremista que seja, de Hamas ou de Israel. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos, enviando ajuda militar para Israel. Está enviando aqui o melhor porta-aviões que ele tem, navio de guerra, munição, e cadê o Brasil nisso? E eu vou te falar, os Estados Unidos está enviando tudo isso, se é que está, porque os Estados Unidos já falou que tropa não vai enviar. Por que ele está enviando? De graça? As pessoas mais ricas hoje nos Estados Unidos, que moram lá, muitos inclusive, e em Israel, são os mais ricos. Então existe todo um interesse econômico dos Estados Unidos com Israel, além do interesse bélico. Não é à toa o apoio dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os soldados de Israel estiveram aqui no Brasil durante a tragédia de Brumadinho, senhor presidente. E eles vieram aqui para nos ajudar. Cadê o Brasil colaborando com a defesa dos israelenses nesse momento? Em 2019, militares de Israel foram enviados para ajudarem no combate aos incêndios da Amazônia. Em 2020, Israel enviou um avião até a Bolívia para retirar ali os israelenses e também os brasileiros, quando estávamos naquele momento difícil durante a pandemia. E o Brasil não pode se omitir diante dessa barbárie que está acontecendo, desses ataques, desse grupo terrorista. Agora eu vou reiterar novamente, o Brasil vai ajudar? Vai. Na pacificação, na luta pela paz e em toda a situação humanitária de ambas as partes. Muito possivelmente deve enviar médicos, deve enviar pessoas para ajudar assim que possível. É isso. E não entrar nessa briga translocada em que, para além da questão da religião, que eu já disse que o extremismo, qual é a característica dele? É misturar religião, política e militares. E é o que os extremistas fazem, tanto da parte de lá quanto da parte de cá. E no meio está o povo que é vítima, seja judeu, palestino ou muçulmano. Dizer que a ultradireita aqui no Congresso brasileiro
é tão cínica, sanguinária e opressora contra a ultradireita de Israel. O premier Benjamin Netanyahu tem uma postura completamente bélica e há muito tempo em relação ao povo palestino. Isso é preciso ser esclarecido, porque senão, ao invés de trabalhar pela paz, continuaremos trabalhando pelo acirramento da guerra e pelo sangue. É hoje o que fazem os discursos da ultradireita. Querem vingança, querem ver mais palestinos mortos por causa de um ataque a civis. Repito que o ataque a civis é injustificável, mas esses mesmos ataques vêm ocorrendo há décadas e décadas no território palestino. A Palestina teve tomada 70% do seu território. Quando o Estado de Israel se construiu, tinha um tamanho. Depois da Guerra de 6 Dias, ele anexou uma parte grande da faixa de Gaza, ele anexou uma parte grande do mundo árabe, se expandiu com a força de uma guerra. Mais do que isso, colocou os palestinos num verdadeiro caixote humano na faixa de Gaza. Ali vivem 2 milhões de pessoas que Israel controla a água, a luz, a fome, a morte e a tudo. E isso ocorre diariamente, com crianças palestinas que não têm o direito de ir à escola e assim por diante. Portanto, o que nós queremos é, de fato, a paz. Mas para que tenha paz é preciso ter respeito aos 2 Estados, ao Estado de Israel, que foi criado em 1948, mas também ao Estado palestino que está sendo dilacerado. Todo ato de violência tem que ser condenado. Todo ato terrorista tem que ser condenado. Então, o ato praticado pelo Hamas tem que ser condenado. Como tem que ser condenado os atos de 8 de janeiro, atos terroristas contra o Estado brasileiro. Não há solução para os conflitos se não for por meio do diálogo. Ao invés de enviar armas para o conflito entre Israel e Palestina, os Estados Unidos deveriam enviar uma missão de paz. É o que o governo brasileiro propõe. Nós queremos a paz. A guerra não é a solução para a paz. A guerra gera violência, a guerra gera morte, e é preciso entender, além do que aconteceu agora, que é lamentável, há hoje uma tentativa de algumas nações de promoverem a guerra, e a guerra deve ser evitada. Eu acompanho a questão palestina desde 1997, na luta que fizemos pela libertação da Lâmia, uma mulher da Palestina que ficou presa política em Israel anos seguidos, sem ver os filhos, sem ver a família, incomunicável. Então, acompanhar essa questão impõe a todos nós que a gente consiga conhecer a história e por que as coisas chegaram a esse ponto. Nós sempre, do PCdoB, fizemos a defesa do Estado de Israel e a existência do Estado palestino. Nós sempre defendemos a existência dos 2 Estados independentes. Isso está nas resoluções seguidas da ONU. A desocupação das faixas de Gaza e Cisjordânia por Israel sempre esteve nas resoluções da ONU. Sempre. Israel nunca ouviu. Nós denunciamos o Holocausto, nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu e temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina. O Hamas não representa o conjunto da população da Palestina. Mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino, nunca reconheceu Jerusalém Oriental como sua capital. Nós precisamos olhar a história, as coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataque a civis? Não. Ninguém aqui apoia ataques que morram civis, sejam crianças, mulheres, homens, idosos, nenhum, mas nenhum deles, nem do Hamas e nem de Israel contra a Palestina. Hoje o que nós estamos vendo acontecer é a dizimação da população palestina. Estão dizimando a população palestina desde 1967. Um cárcere aberto, privado aberto, a céu aberto. Não tem água, não tem combustível. Em 2014 aqui eu denunciei que as mulheres estavam tendo filhos na rua, porque não conseguiam atravessar a fronteira para Jerusalém para ter os seus filhos no hospital. Esse cerceamento da população palestina, seus direitos fundamentais, vem desde 1967. Eu já fui a vários eventos na ONU por conta da questão palestina, fazendo a defesa dos 2 estados, do Estado de Israel e do Estado palestino. As coisas chegam a esse ponto depois de terem sido avisados muitas vezes. O governo de Israel sabia dessa possibilidade e nada fez, ao contrário, piorou os ataques e o cerceamento ao povo palestino. Então é óbvio que nós precisamos condenar todos os ataques à população civil, venha de onde vier, mas o que nós precisamos como parlamento brasileiro, é lutar pela paz, é nos posicionarmos contra todos os ataques terroristas
de um grupo, ou terrorismo de Estado, como é o de Israel, temos que ser contra todos os ataques que façam as pessoas civis perderem suas vidas. Condenar, sim, todos eles, com certeza. Mas aqui nós temos que nos posicionar pelo cessar-fogo, pela paz, pela garantia dos dois Estados e pelos direitos dos dois povos, que são irmãos, tanto o povo judeu como o povo palestino. E é dessa forma que a gente fala. Obrigado. Pronto. É isso, meu querido, minha querida. É o que eu disse. O problema no mundo hoje, assim como no Brasil, e especialmente eclodido ali em Israel, é os extremos, é os extremistas, tanto da parte de Israel, quanto da parte ali da faixa de Gaza, que é o Hamas, em que os palestinos ali que moram naquela região de Hamas sofrem a opressão tanto do governo de Hamas, quanto do governo de Israel. E isso é violência atrás de violência das duas bandas. Só vai ter paz quando houver minimamente o equilíbrio ou o extermínio de uma parte. E nós sabemos que Israel é uma superpotência e que Hamas não tem chance nenhuma de qualquer possibilidade de ganhar qualquer situação. E nós, brasileiros, temos que ter a seguinte postura: fora extremismos e vamos buscar a paz, o equilíbrio. E é essa postura do Estado brasileiro e deve ser essa nossa postura enquanto pessoas, enquanto humanos. E perceba o perigo do que Bolsonaro trouxe para o Brasil, que é essa extrema-direita. Entende? É assim que tudo começa. Como começa, a gente já sabe. Como termina, a gente ainda quer saber. E eu espero sinceramente que seja com Bolsonaro na papuda. Dá aquela paradinha, você que ficou comigo até agora, ou, ei, você que está no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá aquela paradinha, curte a live e compartilha, que é muito importante, tá bom? Nós somos Resistência. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.